Oi, gente, tudo bem? Bom, essa aula vai ser gravada, ficar disponível e eu preciso que vocês assistam ela, em função de eu não poder estar presente, em função de que eu peguei Covid. Tô bem? Mas é uma aula bem interessante e bem importante para que vocês entendam depois outras relações da psicoterapia cognitivo-comportamental relacionada à melhora de sintomatologia e como é que as técnicas podem fazer efeito. Depois, em aula presencial, a gente retoma esses conceitos, mas é importante que vocês prestem atenção aqui um pouquinho. Vou tentar fazer a aula o mais curta possível para que vocês consigam manter a atenção e aí, como material complementar, fica o texto que eu vou disponibilizar ali no Moodle, tá bom? Eu vou compartilhar aqui então. Beleza. Então, a ideia é a gente associar neurociências com terapia cognitivo-comportamental. Como eu venho falando aí com toda essa questão, hum, da associação da psicologia cognitiva, das ciências cognitivas com a TCC, não podia passar em branco essa questão da neurociências e de como é que essa questão cerebral, das partes, entre aspas, do cérebro, né, como é que as funções cerebrais estão associadas às terapias cognitivo-comportamentais. Então, a ideia é a gente pensar, né, como somos capazes de pensar, falar, planejar, raciocinar, aprender, recordar. Quais as bases físicas de nossas capacidades cognitivas? Se vocês lembrarem de PPB, tudo que vocês aprenderam das funções mentais estão associadas a regiões cerebrais. Lembram que eu falei, já comentei, vocês devem ter ouvido em PPB, que essa questão, não existe só uma área, né, para cada função, mas existe sempre uma área de maior concentração. E a partir disso que começaram a ser estudadas, né, as áreas e entender onde é que está mais concentrada a fala, onde é que está mais concentrada a visão, onde é que está mais concentrado o raciocínio, a crítica, a memória, enfim. Então, essa questão ficou muito importante para o surgimento das ciências cognitivas e do interesse da psicologia também para estudar as funções mentais. Então, as primeiras raízes da neurociência cognitiva estão na frenologia. O que era a frenologia? Que nem está no desenho ali, né? O estudo do cérebro, como se fosse pelo tamanho dele, e dividindo ele em partezinhas bem exatas, bem iguais, onde, como se fosse cada função exatamente numa área perfeitinha. E a gente depois viu que não era assim, mas se começou imaginando, né, criando essa hipótese de que assim poderia ser. Só que aí veio o estudo desse cara que vocês devem ter ouvido falar dele lá em PPB, que foi o Phineas Cage. Quem foi Phineas Cage? Ele era um cara que trabalhava numa ferrovia, e aí o que que aconteceu um dia? Ele sofreu um acidente, uma barra de ferro, que nem tá no desenho, né? Uma barra de ferro da ferrovia ali que ele estava construindo entrou na cabeça dele, né? Atravessou a cabeça dele, acharam que ele tinha morrido, mas o cara não morreu. O cara ficou vivo, se recuperou, só que ele ficou muito, muito diferente do que ele era. Personalidade diferente, era um cara que era bem pacífico, tranquilo, ficou um cara explosivo, às vezes briguento, difícil de lidar. Então a família foi relatando essas mudanças comportamentais e de personalidade e ele começou a ser estudado. E a partir dessas mudanças comportamentais e das regiões do cérebro dele onde tinham sido afetadas, é que começou a chegar à conclusão, talvez então toda essa questão de humor, personalidade, crítica, esteja associada a essa região que ficou machucada nesse cara. Então começaram ali vários estudos a partir de então, né? E em particular, então, vai se destacar ao longo do tempo a significativa integração entre a neurobiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, neurofarmacologia e a psicologia experimental, que é a psicologia, a psicofisiologia, psicofarmacologia e a psicologia cognitiva. Então, já que a psicologia cognitiva estava interessada em entender a mente humana, e a neurobiologia também, né, no sentido de entender onde é que cada lugar do cérebro tinha alguma função mental, começa então essa associação. Então, o conhecimento relacionado ao sistema nervoso central é um fato recente, não é uma coisa de séculos e séculos, né, é uma coisa muito recente. Certo descrédito por alguns psicólogos clínicos, a gente tem até hoje, né, alguns psicólogos
que tem uma ideia um pouco mais filosófica de psicologia, um pouco mais diferenciada, mas a gente sabe que várias abordagens têm, não só TCC, tá? Tem vários estudos relacionando neurobiologia às abordagens psicológicas. Então, acho que hoje é uma coisa já muito óbvia, muito já compreendida como ok, de que a gente vai ter conexão entre o funcionamento cerebral e as emoções, e toda a nossa questão de estrutura de personalidade, enfim. Historicamente, a psicoterapia, né, evitou o emprego de conceitos relacionados ao cérebro humano, então foi um pouco resistente ao longo da história, mas hoje isso é muito mais tranquilo, como eu acabei de dizer, principalmente dentro das terapias cognitivo-comportamentais. E a gente ainda teve ainda tem a manutenção de uma visão dualista, o psiquiatra e o psicólogo. E aí eu queria fazer um parênteses, né? Tomem cuidado com isso. Psicólogos sabem sim fazer diagnósticos, psicólogos sim, apesar de não prescrever, tem que entender de fármacos o básico. Vocês não precisam decorar nome, vocês não precisam saber tudo, mas sim, a gente tem que entender um pouco o que que o paciente está tomando. O diagnóstico que eu fiz coincide com esse remédio? Se não coincide, por que não, né? Então, por exemplo, tem um paciente que eu atendo, que ele tem sintomas depressivos muito importantes, e foi o psiquiatra sugeriu para ele dois tipos de medicação, um com um foco muito mais em sintomas depressivos, e o outro que é mais relacionado a um estabilizador de humor, mais relacionado à ansiedade, mas que também funciona para depressão. E o paciente trouxe para mim isso. E ele me perguntou, Karen, o que que tu acha? Né? E eu dei a minha opinião, que eu achava que ele teria muito mais benefício pela prática clínica e por ver outros pacientes com histórico muito parecido com o dele de sintomatologia, que esse antidepressivo funcionaria melhor, que ele para discutir isso com o psiquiatra dele, então ele voltou, e aí eles decidiram mesmo pelo antidepressivo. E aí você imagina se ele vem e me pergunta uma coisa dessas e eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem importante. Independente da área que vocês vão. Ah, Karen, obrigado, mas eu não vou para psicologia clínica. Entendam um pouco sobre medicação. Na escola, vocês vão atender crianças que tomam medicação, em empresas, vocês vão acompanhar funcionários que tomam medicação. Então, não há área da psicologia que a gente não atue, que a gente vá estar lidando com pessoas que usam algum tipo de medicação. Então, com técnicas de neuroimagem, sabe-se que as intervenções psicoterapêuticas atuam no tecido neural, produzindo alterações no padrão de comunicação sináptica, já vou mostrar, de forma semelhante aos efeitos produzidos por remédios. Olha que mágico isso. A gente sabe, então, isso não sou eu que estou inventando, tá? Vários estudos com neuroimagem mostraram que técnicas de intervenção psicoterápica vão mudar a recaptação de neurotransmissores, assim como fazem os remédios. Ah, beleza, então eu posso tirar o paciente e dizer para ele não tomar mais remédio, agora ele só faz terapia. Não, pelo amor de Deus, né? A velocidade com que a psicoterapia consegue isso é muito diferente que um remédio. E às vezes o paciente precisa de um ritmo muito mais rápido, no sentido de trazer um benefício de, né, extinguir aquela sintomatologia rapidamente, porque ele está muito mal, corre um risco de vida, enfim, está com as funções mentais muito alteradas. Então eu não vou ficar esperando que uma psicoterapia dê esse efeito. Mas o que a gente sabe é que sim, gente, psicoterapia tem este efeito no cérebro. Então, olha, entre aspas, a importância do que a gente faz, né? A gente não está lá para bater papo. A gente está ali mudando conexão sináptica. Dessa forma, o sistema nervoso central constitui o local comum às intervenções psicológicas e psicofarmacológicas. Então, é esse o ponto da gente entender um pouco de psicofármacos, de recaptação, dos neurotransmissores mais atuantes para quem está com depressão, para quem está com ansiedade, para quem tem toque, para quem tem transtornos psicóticos. Tem que entender um pouquinho. Revisem se vocês não tiveram a disciplina, se vocês já tiveram a disciplina. Se vocês ainda não tiveram essa disciplina de psicofármacos, neurofisiologia, eh, eh, deem atenção para isso, né? Deem um olhar com carinho para isso, independente se vocês querem ir para a área clínica. Para que estudar, então, esse desenvolvimento neural? Entender o cérebro nos ajuda a entender melhor, então, os processos cognitivos e o próprio comportamento.
A gente sabe que tem relação, né? O encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo, ponte de bulbo, toda essa parte aqui, onde liga com a medula, né? O cerebelo, a parte bem de trás. Vou mostrar aqui uma figura. E o cérebro, de forma geral, né? Começa o seu desenvolvimento dias após a concepção e continua fazendo conexões até o final da vida. Com isso se conecta aquela ideia epistemológica que eu falei na outra aula, sobre intencionalidade, escolha, livre-arbítrio, sobre mudança. Se o meu cérebro está em mudança desde o dia da minha concepção até o dia que eu morro, dá para a gente mudar de ideia. Se eu tenho conexões ali se formando e funcionando do primeiro ao último dia, dá para mudar de ideia, né? Pais educadores e convívio social são essenciais para a formação e desenvolvimento adequado, então, desse sistema nervoso central, e porque assim podemos elaborar, então, estratégias que favoreçam a melhor formação e funcionamento dos seres humanos. Então, só para lembrar, sistema nervoso central é o cérebro e a medula, sistema nervoso periférico é todas as associações que a gente vê para o resto do corpo, né? Todas as questões relacionadas aí a ligações de informações com o cérebro. Para lembrar do neurônio, um lindo, maravilhoso, né? Então a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Não vou conseguir colocar? Vou, a canetinha aqui. Então a gente tem aqui, né, a cabecinha do neurônio, né, onde ele tem aqui as conexões sinápticas, ó, e tem também essa parte aqui, onde ele vai se conectar aos outros neurônios. E a gente tem uma parte importante, que é a baía de mielina, que, por exemplo, lembra que a gente acho que já falou sobre o exercício de relaxamento respiratório, quando a gente inspira e coloca mais oxigênio para dentro, a gente está deixando muita oxigenação no cérebro, muita oxigenação nos neurônios, interfere no funcionamento da baía de mielina, o que deixa a passagem de informação lenta, faz a pessoa se acalmar, e isso faz com que ela consiga lidar melhor com o ataque de pânico, com a crise de ansiedade que ela estiver tendo ali. Então, lembrar desse neurônio, ele é bem, bem, bem importante. Aqui também uma outra imagem, e aqui essa imagem ela é importante, porque ela tem aqui, ó, é como funciona um dendrito no outro, a recaptação, né, de neurotransmissores de um dendrito para o outro, através ali das conexões sinápticas, né? Então, a gente tem um neurônio passando para o outro determinado neurotransmissor. O que que acontece? Quando eu tenho depressão, é como se isso fosse muito lento. Quando eu tenho ansiedade, às vezes vai ser muito rápido para outro neurotransmissor. E vai depender muito do sintoma psicológico, psiquiátrico que a pessoa tenha, essa recaptação vai ser alterada. Quando eu tomo uma medicação, o que que eu faço? Eu regulo. Eu regulo essa recaptação. O que que as técnicas, o que que a psicoterapia faz? Regula essa recaptação. Então, sem dopamina em excesso, sem falta de dopamina. Sem serotonina em excesso, sem falta de serotonina. Sem adrenalina em excesso, sem falta de adrenalina ou noradrenalina. Então, essa é a ideia tanto dos psicofármacos quanto da psicoterapia. Aqui uma outra imagem. Aqui essa aqui é bem boa, né? No sentido de vocês verem, ó. Aqui a recaptação, ó, ele vai e ele entra, ó. Então eu tenho aqui e eu vou. E aqui já é uma recaptação, por exemplo, mais prejudicadinha, onde eu não tenho tanto ali essa troca adequada. Então, os neurônios e a atividade elétrica, né? Os neurônios são a sede de uma atividade elétrica, cujo registro da superfície do cérebro possibilitou a Hans Berger promover em 1929 o eletroencefalograma. É como se fossem pequenos choquinhos dentro da nossa cabeça, e esses pequenos microchoquinhos foram percebidos, e esse cara, esse Hans Berger, criou o eletroencefalograma. Então, quando a gente vê todo aquele exame que dá para a gente perceber a nossa ativação, registrar a nossa ativação cerebral, é a partir da percepção desses pequenos choquinhos que acontecem de um neurônio para outro. Então, a transmissão do influxo nervoso de um neurônio para outro nas sinapses e dos neurônios para os músculos, lá no sistema nervoso periférico, é possível graças à liberação de neuromediadores ou neurotransmissores
E não há como especificar neurotransmissores específicos para cada atividade ou cada sensação. Assim como não tem uma região do cérebro específica para tal coisa, não tem só um neurotransmissor específico para tal coisa. E por isso que às vezes um paciente que tem depressão se adapta tão bem a um remédio, e aí tu dá o mesmo remédio para outro paciente com depressão e não funciona. Por quê? Porque para esse paciente, talvez há uma combinação um pouco diferente de neurotransmissores que não estão sendo bem recaptados ali, diferente desse outro cidadão aqui. E aí o mesmo remédio não funciona de forma igual para os dois. Então, se fosse um neurotransmissor, seria super fácil prescrever medicação. Tá, essa sintomatologia, essa medicação e tudo certo, mas não é assim, né? Eu não vou ler aqui, vocês olhem nos slides, eu vou deixar agora os slides, e aí vocês têm aqui vários neurotransmissores, vou botar aqui a canetinha para mostrar. Vários neurotransmissores, né? Então, vamos pegar aqui a dopamina, por exemplo, ó, que ela é a mais famosona, né? Então, o que que ela influencia? O movimento, a atenção, a aprendizagem, na maioria das vezes é inibitório. Onde é que ela atua bastante? O mal de Parkinson, caracterizado por tremores, esquizofrenia, enfim. Então, aí a gente vai vendo cada neurotransmissor, qual é a função geral e exemplos aqui específicos de efeito. Então, é bem interessante vocês lerem esse quadrinho aqui, que ele tem essa descrição para quem não lembra. Esse cara aqui, Ivan Esquerdo, é um grande pesquisador. Ele era aqui da PUC, inclusive, do Rio Grande do Sul, e ele estudou muito o cérebro. Muito, 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 muito. E ele dizia que a gente tinha no cérebro muitos bilhões de neurônios. Os do córtex cerebral recebem de 1.000 a 10.000 conexões sinápticas procedentes de outras células nervosas e emitem prolongamentos que fazem conexões com outros 10 a 1.000 neurônios. É muita conexão, é muita informação, tudo ao mesmo tempo. Por isso que é uma grande mágica. E por isso que psicoterapia não é simples de fazer. Porque se são milhões e milhões de conexões ao mesmo tempo, identificar, avaliar o pensamento não é tão simples, né? Porque está acontecendo um monte de coisa ali, concomitante. E a gente quer tentar se concentrar em uma, né? Para a gente ver se a gente consegue ajudar o paciente. Então, nenhum modelo de psicoterapia é 100% efetivo, exatamente pela mágica, pela grandiosidade que é o cérebro humano. E como estudar, então, esse cérebro humano? A gente tem o eletroencefalograma, então, que eu falei, que é o registro, né, do funcionamento ali do nosso cérebro, as nossas conexões sinápticas. A gente tem a tomografia, não sei se alguém aqui já fez. Eu, como tenho enxaqueca, fiz já várias vezes, né, para ir acompanhando, ver se não é nada além da enxaqueca. Então, eu já fiz tomografia, ressonância, e a tomografia é muito simples de fazer, a ressonância é aquela do tubão, né? A tomografia, ela tem um registro muito limitado de algumas questões, e a ressonância, ela te dá um aprofundamento da informação. Tu consegue ver ali registros muito é, detalhados do funcionamento cerebral. Se teve uma lesão, se tem uma hemorragia, onde é, um funcionamento diferente. A ressonância realmente é um grande avanço aí nesse sentido de estudar. E tem o PET scan, que ainda é o funcionamento, é uma ativação. Você entende a ativação de neurônios. Então, por exemplo, na imagem, né? Onde onde está mais vermelhinho é onde está mais ativado o cérebro, e onde está mais verdinho é onde está menos ativado. Então, aqui é uma comparação de um cérebro, sei lá, de alguém com algum tipo de sintoma, e aqui de algum cérebro de alguém sem o sintoma. Então, você com o PET scan, você vê a ativação em locais determinados do cérebro para entender como é que funciona aquela sintomatologia no cérebro humano. Aqui só para lembrar também das principais partes, né, do nosso cérebro. Então, a gente tem aqui na frente, né, bem a tomada de decisão, senso crítico, julgamento, aqui atrás a visão, aqui no fundo a coordenação, aqui no meio a memória, né, as sensações, movimento. Então, a gente tem algumas áreas que são realmente mais funcionais para determinadas funções mentais, são mais ativadas para determinadas funções mentais.
mas não significa que sejam só essas áreas. E o desenvolvimento do cérebro, para a gente entender, quem for trabalhar com criança, quem for trabalhar com adolescente, tem que entender que o cérebro está até os 24 anos ainda em formação, né? Então a gente vai ter que cuidar com o que a gente exige, né? E também quando a gente trabalha com populações vulneráveis, usuários de substâncias psicoativas, a gente também tem que entender que isso vai interferir no desenvolvimento cerebral ali da pessoa. Eu gosto muito desse slide. Ele é um slide que mostra como é que é o desenvolvimento do cérebro humano ao longo ali da gestação. Então, com 15 semanas de gestação, a gente não tem as granhuras, ó. Ele é um cérebro liso. Olha como é que ele vai ficando. Apenas com 28 semanas é que a gente tem, 28 semanas vai dar mais ou menos ali 6, 7 meses de gestação. 6 meses de gestação é que a gente tem ali já as granhuras, aquelas entradinhas, ó. Que o cérebro humano tem, né? Todas essas entradinhas, ó, que é muito diferente dos outros mamíferos. Os outros mamíferos são lisos, os cérebros. E quanto mais essas entradinhas a gente tem, mais conexões sinápticas a gente tem, mais rede neural a gente tem, maior a capacidade de abstração a gente tem, né? Então não é à toa que com 5 meses, 6 meses de gestação, já é comprovado que os bebês conseguem escutar, os bebês conseguem ter uma percepção emocional da mãe muito maior, os bebês conseguem ter uma percepção do funcionamento materno muito maior. E aí vai ficando mais importante que a mãe não se estresse, que a mãe tome cuidado quando ela fique ansiosa demais, falar com o bebê, né? Todas essas coisas que a gente já ouviu falar e que são verdade, né? Então, é um slide que mostra, por exemplo, mães usuários de substâncias psicoativas, né? O quanto que o uso da substância vai interferir no desenvolvimento desse cérebro, né, do bebezinho. Então, não é só na formação de um órgão e tal, é do como essas conexões sinápticas vão se estabelecer, de como é que essas ranhurinhas vão se formar, né, para que a gente tenha um cérebro saudável, para depois, na adolescência, na vida adulta, ele conseguir funcionar da maneira esperada, né? E aqui a gente tem também, eu gosto bastante desse slide, que a gente tem aqui, né? Quando a gente nasce, olha o tanto de conexões sinápticas que a gente tem, olhem aos 6 anos e aos 14 anos. Então, se vocês forem ver, nos 6 anos é que a gente tem muito mais conexão sináptica do que nos outros dois. Não é à toa que é quando a gente aprende a escrever, que é quando a gente aprende a ler, que é a janela para aprender um outro idioma, que é a janela para aprender instrumentos musicais. É uma idade muito rica. Então, quem for trabalhar também com crianças, independente clínica ou não, pensar nessas janelas de desenvolvimento, elas estão todas associadas ao desenvolvimento neuronal, né? E como é importante a gente estudar e conhecer um pouquinho disso. E as estruturas cerebrais, também não vou me deter tanto aqui, mas só para vocês lembrarem, né? Que a gente vai ter ali essa parte bem frontal, que é bem importante, mas aqui no meio, né, eu destacaria a amígdala, que são as memórias afetivas, o hipocampo, que são as outras memórias que a gente tem, o córtex cerebral com várias funções, né? Então a gente tem a medula, o cerebelo, movimentos. Aqui vocês têm, depois vocês conseguem ler, é mais para lembrar aqui dessas principais estruturas. E aí, o que ocorre no corpo do paciente quando ele responde ao tratamento? A TCC é capaz de promover as alterações biológicas? Será que pacientes com modelos particulares de metabolismo cerebral podem responder preferencialmente a determinado tipo de tratamento? Então, como é que é essa conexão sináptica no tratamento de psicoterapia? Os processos mentais, então, vão exercer uma influência na plasticidade cerebral. Atenção, percepção, memória, inteligência vão influenciar a plasticidade cerebral. O medo aumenta a secreção, por exemplo, de adrenalina, enquanto pensamentos relacionados à felicidade aumentam a secreção de endorfina. Então, olhem que interessante. Se eu estou produzindo determinado neurotransmissor, eu estou mudando, eu estou alterando o funcionamento de um monte de coisa. No momento em que eu produzo mais adrenalina, eu modifico de um jeito. No momento em que eu produzo mais endorfina, eu modifico esse cérebro de uma outra maneira. Eu altero o funcionamento dele de uma outra maneira. Então vejam como quando a gente faz psicoterapia e a gente vai trabalhando as emoções,
que tem todo um funcionamento neurobiológico associado, a gente está mudando funcionamento cerebral. Então, os processos neurais estão envolvidos com outros processos fisiológicos, como o imune, o endócrino. Estou eu com Covid aqui, né? Então, a ideia é que quanto mais eu me estressar, quanto mais ansiosa eu ficar, quanto mais brava eu ficar porque eu fiquei com Covid, pior é para mim, porque isso vai interferir no meu sistema imunológico. Vai fazer com que lá todas as meus células brancas, né, os glóbulos brancos que estão lá batalhando com o bichinho, façam que eles fiquem mais fracos e demorem mais para lutar. Quanto mais relaxado eu ficar, mais de boa, entender que é assim mesmo, né? Enfim, pega a Covid, a gente não controla, e que vou dar um jeito em tudo, talvez isso não interfira no meu sistema imunológico, e meus glóbulos brancos consigam trabalhar com mais força e conseguir mais rápido me deixar melhor. Não é à toa que tem psicologia no hospital, né? Não é para bonito, é porque toda essa questão emocional interfere num funcionamento fisiológico que vai fazer com que as pessoas modifiquem o tempo de estadia no hospital. A gente já tem vários estudos que comprovam quando tem um tratamento, né, uma atenção psicológica, o número de dias de internação diminui. Não é mágica, né? Porque tudo isso aí funciona. Então, as pesquisas em neurociências buscam potencializar, né, o conhecimento sobre as bases neurobiológicas das psicopatologias e da terapia cognitivo-comportamental e, obviamente, aumentar a eficácia do tratamento. A gente quer conectar. E aqui alguns exemplos dessa relação. Por exemplo, fobia específica, fobia de aranha, botei aqui, né? O cérebro dos pacientes é monitorado enquanto visualizam fotos contendo um estímulo fóbico. Então, estou lá, monitorada, vi uma aranha, porque eu morro de medo de aranha, que vai ter ativação? Pré-frontal e amígdala, lembra? Lá do meio. E a terapia cognitivo-comportamental auxilia na redução da atividade dessas duas regiões. Quando eu aplico técnicas de relaxamento, de exposição, a dessensibilização sistemática, eu consigo tirar a ativação, tanto pré-frontal quanto de amígdala, para que a pessoa lide melhor com essa fobia, não ative mais tanta ativação de cortisol, adrenalina, e isso faz com que o funcionamento cerebral dela modifique. Então não é mágica, é tudo uma coisa conectada na outra. Ansiedade social, as áreas afetadas, amígdala, hipocampo, áreas corticais adjacentes. Amígdala e hipocampo, lembra? Memória. Amígdala, memórias afetivas, hipocampo, memórias de outras, várias, né? Qualquer tipo de memória. Ansiedade social é recordar de situações nas quais eu não tenha tido tanto sucesso e ficar dando ênfase. Ah, mas eu não fiz, não sei fazer, aquela vez já riram de mim, aquela vez, tarará. Então, quando eu faço a TCC, e também a gente fala padrão, tratamento padrão ouro é TCC mais medicação para ansiedade social, então, TCC mais talopram, que é uma medicação, reduzem a ativação dessas áreas. Então, eu consigo trabalhar melhor, que ele não ative tanto essas memórias, e aí sim eu consigo fazer um funcionamento mais harmonizado cerebral, resultados comprovados com follow-up, ou seja, as pessoas sendo acompanhadas vários anos para entender se isso se perdura durante os anos, e sim. Porque às vezes tem um preconceito, né? A TCC resolve o negócio ali na hora. Não, gente, todos os estudos vão ter avaliação 3 meses depois, 6 meses depois, um ano depois, e às vezes um acompanhamento até mais longo para entender se o resultado permaneceu, senão não adianta, né? Estresse pós-traumático, agora é muito comum com a pandemia, né? A TCC, a taxa de melhora em torno de 90% ao fim do tratamento e 85% 6 meses depois. A resposta ao tratamento gera aumento da ativação do córtex cingulado anterior e diminuição do funcionamento da amígdala. Estresse pós-traumático, memórias traumáticas, diminui o funcionamento da amígdala, aumenta aqui o senso crítico, flexibilidade cognitiva para poder lidar com esse estresse, com esse trauma que eu sofri por um acidente, por alguma coisa que eu passei, enfim, qualquer coisa do gênero. E o toque, né, tem uma ativação do núcleo caudado e tálamo, e a terapia de exposição e prevenção de resposta mais fluoxetina é o que mais funciona, né? Esses autores aqui, Saxena e colaboradores em 2009, mostraram que a TCC, com resultados em 4 semanas, tem a redução da ativação do tálamo e o aumento da ativação do córtex cingulado, que é a flexibilidade cognitiva,
e controle inibitório, que vai fazer com que a pessoa com toque consiga controlar melhor tanto as obsessões quanto as compulsões. Então, é possível que a atividade metabólica de regiões previamente associadas aos transtornos mentais possa predizer a resposta de TCC, quer dizer, eu posso dizer que se eu aplicar TCC naquela pessoa vai funcionar? Eu diria que sim e não, né? Porque não tem como a gente sair fazendo ressonância em todo mundo. Então, não, o José é meu novo paciente, vamos ver quais são as funções do José, uma ressonância, para daí eu ver se a TCC vai funcionar. Não existe isso, mas existem estudos que vão entendendo que existe essa associação. Ou seja, quando eu trabalho com terapia cognitiva, toque, eu tenho um funcionamento maior de córtex órbito frontal. Quando eu trabalho TCC e TEPT, eu tenho um funcionamento ali diferenciado da amígdala. Então, a gente tem muitos estudos que vão mostrar essas associações. Só que não tem como eu saber em cada paciente o que funciona mais, porque eu não vou fazer ressonância e PET scan em todo mundo, mas o que a gente sabe é que a TCC tem esta capacidade de mexer no funcionamento dessas regiões cerebrais. Esse é o lance, essa é a ideia da aula de hoje. Por quê? Porque quando a gente estudar as técnicas, as famosas técnicas, vocês vão entender, então, ou vocês vão tentar lembrar como é a associação cerebral, neurobiológica da. Quando eu faço essa técnica, o que está ativando? Não é mágica, como eu estou repetindo várias vezes nessa aula de hoje. É a ideia de ter todo um funcionamento, uma lógica neurobiológica por trás para que isso funcione. Então, gente, essa é a ideia da aula de hoje, né? Eu tentei, claro, ser muito mais rápida para que o vídeo não seja cansativo. Deem uma olhada no texto, e assim que eu puder retornar, aí a gente faz uma revisão de qualquer dúvida que vocês tenham, ou também fico à disposição ali para responder pelo Moodle, tá bom? Um abraço!